Então, vamos dar início a essa palestra de hoje. Eu quero agradecer muito a oportunidade e vamos começar fazendo uma oração. Vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos ao Pai, agradecer pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui e pedimos aos mentores que possam estar conosco, nos orientando para que possamos ter um proveito e algum aprendizado. Amém. Bom, nós vamos falar hoje sobre caridade essencial. A caridade, segundo Emmanuel, a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir os males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Essas são as palavras do Emmanuel. E vamos pensar o seguinte: se na face dessa terra todos já tivessem no coração a caridade, a humanidade seria bem melhor, seria um mundo renovado. Caridade para Jesus é a benevolência, a bondade para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros, porque todos nós temos muitos erros, e o perdão das ofensas. Perdão, nós temos que aprender a perdoar, perdoar a nós mesmos e aos outros também. A caridade é o ato de doar o que o outro precisa. O que o outro precisa, nós vamos doar. Né? E Jesus dizia, fora da caridade não há salvação, porque a caridade o que é? É o amor ao próximo. E durante o dia nós temos imensas oportunidades, inúmeras oportunidades de fazer a caridade. Doando pão, matando a fome de quem precisa, né? Uma conversa, um abraço, um sorriso, dentro da própria casa, com os filhos, falando com cuidado, fazendo um alimento. E tudo isso vai melhorando o nosso interior e trazendo o reino de Deus para dentro de nós. Então, a caridade é o amor que nós temos dentro de nós. É preciso, para fazer isso, nós temos que ter boa vontade para fazer tudo que o outro precise para ficar bem. Agora, a caridade essencial é o resgate de nós mesmos. Vamos aprender a agir, falar e pensar do mesmo modo que Jesus fazia. Nós vamos ter esses bons sentimentos, cultivar, aprender a cultivar esses bons sentimentos dentro de nós, a bondade, a fraternidade, a generosidade. Tudo isso melhora o nosso interior e edifica o reino de Deus dentro de nós. Nós vamos ter que estar em Cristo como Cristo está em nós. Sem isso, nós poderemos fazer maravilhosas obras de caridade, obras grandiosas. Vamos angariar inúmeras amizades espirituais que são aqueles amigos daqueles que são ajudados por nós, né? Que vão também nos ajudar a hora que precisarmos. Mas se nós não tivermos edificado o reino de Deus dentro de nós, nós teremos um coração muito vazio, e nas horas de aflição
das maiores tribulações que tivermos e que precisarmos de ter amigos, de ter um amparo, nós vamos ter o coração vazio e estaremos muito sós. Seremos então os mendigos de luz, porque praticamos a caridade, mas não usufruímos dela. Então vamos ver alguns casos de mendigos de luz. Um dos casos mais famosos aí é o de Judas. Judas, vocês sabem a história dele, ele era discípulo de Jesus e ele frequentava as reuniões de Jesus, né, ouvia as pregações, e Jesus sempre dizendo, fora a caridade não há salvação. E via todos os discípulos praticarem a caridade por todos os lados. E ele se entusiasmou e quis também praticar a caridade. Então, Judas se entusiasmou e foi praticar a caridade. E era visível a mudança de sentimentos dele. Ele doava alimentos, cuidava dos doentes, socorria a todos que necessitassem. E com aquele entusiasmo tão grande. Uma noite ele teve que viajar e foi para uma cidade vizinha e teve que dormir na cidade e entrou numa hospedaria, pediu um quarto e foi dormir. Era um tempo de festa, tinha muita gente na cidade. E lá para as altas da madrugada apareceu um leproso. E o dono da hospedaria ficou apavorado, porque ia acabar a festa. Imagina um leproso no meio da festa. Então, ele lembrou-se do caridoso Judas e foi ter com ele no quarto. Bateu a porta, Judas levantou-se, abriu a porta. Quando ele viu aquele homem com cheiro mau, cheio de trapos, né? Envolto em trapos, ele se apavorou. Não, 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 eu não posso atender, eu tenho que descansar. O senhor dá um jeito nele, leva ele para outro lugar, pede ajuda no outro lugar, porque eu não vou poder atender. E fechou a porta. E o dono da hospedaria falou o que parecia ser, não é verdadeiramente. E levou o mendigo, então, leproso, para outro lugar. E Judas dormiu tranquilamente. No dia seguinte, quando ele acordou muito mal-humorado. E dizia o seguinte, por que a minha consciência não me avisou? Eu não quero fazer assim a caridade, eu quero escolher o que eu vou fazer. Imagina eu dormir aqui com um leproso? Não, isso não está certo. E juntou as suas coisas e foi ter com Jesus e os discípulos. Jesus pregava tranquilamente e quando terminou a palestra de Jesus, ele foi ter com o mestre. Olha, mestre, eu estou muito triste porque quando eu quero fazer a caridade, eu quero fazer alguma coisa boa, eu não consigo, não dá certo. Dá certo para todo mundo, mas para mim não dá. E Jesus então disse para ele, Judas, quando a gente não está bem interiormente, transparece no nosso exterior. Quando temos uma bela ideia de transformação, nos desencantamos com a mesma rapidez que a tivemos. E outra coisa, a nossa consciência não avisa, ela julga o fato consumado. E nós não podemos escolher a caridade que vamos fazer. A caridade aparece simplesmente e nós vamos fazer. Toda vez que se for fazer a caridade, nós temos que ter equilíbrio, dar um passo de cada vez. Temos que equilibrar sentimentos e pensamentos para que se transformem em atos, em ação. O amor não tem medo de nada.
E a caridade que nós vamos fazer, Deus coloca nas nossas mãos. Daí ele disse para Judas, vai, Judas, e vai ter conhecimento, vai se tratar para você poder fazer a sua caridade. Outro caso também é o homem que doava sopa. Diz que um homem doava sopa há 30 anos e começou muito entusiasmado, ia fazer a sopa naquele panelão, carregava até o encontro lá com quem precisava, com os necessitados, doava sopa. Só que ele fazia aquilo tudo mecanicamente, né? E começou a se desencantar com a coisa, aquilo estava incomodando, ele não estava mais tendo a vontade de fazer isso. Até que chegou um tempo que ele estava tão irritado que ele teve vontade de jogar a sopa em cima dos pobres, né, necessitados. Porque quando Jesus dá um banquete, nós temos que nos alimentar. Então, quando se dá alguma coisa, se doa, se faz a caridade, nós temos que fazer com amor e sentir prazer, né, naquilo que estamos fazendo, aproveitar aquilo que estamos fazendo. Isso sim vai encher o nosso coração. Esse era um mendigo de luz. O homem rico, a história do homem rico, esse vocês já devem conhecer. É um caso do Chico. Então, o Chico amanheceu o dia bem cedinho, se arrumou, colocou seu terno, pediu o café para a senhorinha que cuidava dele e foi fazer. Se sentou à mesinha, tomou seu café e a senhorinha perguntou: Chico, por que você levantou tão cedo? Está esperando alguém? Ele falou: sim, eu estou esperando uma visita muito importante. O tempo passou, 7 horas em ponto, tocaram na porta, bateram a porta. A senhorinha foi atender, um enorme carro chique na frente, entrou um senhor muito bem arrumado, rapidamente, sentou-se à frente do Chico e começou a chorar. Chorou, chorou, chorou por mais de meia hora. Quando ele se acalmou, o Chico abraçou, falou aquelas palavras de consolo e ele foi embora. Daí a senhorinha falou: nossa, Chico, esse homem é muito, muito, muito rico. E o Chico falou: mas ele é muito, muito, muito pobre de amor. Ele era o homem mais rico do Brasil. Então vejam bem, se não se tem amor, não se aproveita a riqueza que nós temos, não somos nada, somos realmente mendigos de luz. Para falar em caridade, nós temos que falar no grande mandamento de Jesus: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. É um mandamento meio complicado de se cumprir, porque amor mesmo, amor verdadeiro, só o de Jesus, e nós não temos nem ideia do que seja esse amor. Então, primeiramente, nós vamos responder algumas perguntas para nós. Por exemplo, quem é Deus? Quem é Deus para cada um de nós? Cada um vai ter uma resposta. Eu tenho a minha resposta de quem é Deus, certo? Para mim. E cada um tem a sua resposta. Como nós vamos amar a Deus? Bom, amar a Deus, nós precisamos ser pessoas que demonstrem amor a Deus. Então, nós vamos falar um pouquinho do homem de bem, dos Evangelhos, capítulo
17, item 3. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se interroga com consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se não negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outra em tudo o que quereria que se fizesse com ele. Essa não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Verdadeiramente, nós não temos todas as características de homem de bem, não é? Nós temos uma, outra, mas o que nos diferencia é que nós nos esforçamos para conseguir as qualidades, as virtudes para ser um homem de bem. Como nós vamos nos amar? Mens sana in corpore sano, já dizia a frase antiga, né? Mente sã, um corpo são. Como que nós temos um corpo, saúde no corpo? Nós tratamos desse veículo físico. É um presente, uma dádiva ao nosso corpo. Então, nós temos que tratá-lo bem. E como que nós vamos fazer? Nos alimentando bem, dormindo bem, fazendo atividades, né? Fazendo leituras, cuidando de nós, da nossa higiene pessoal. E como que nós vamos ter uma alma, uma mente sã? Como que a gente dá banho no espírito? Bom, desde que nós levantamos pela manhã, nós somos atacados por todos os lados, por notícias ruins, aborrecimentos, maus pensamentos, más emoções, ficamos nervosos, irritados, com raiva, ouvimos palavras que não gostaríamos de ouvir. Então, quando chegamos ao final do dia, nós estamos com a alma suja, suja mesmo, como se tivéssemos tomado um banho de lama. E temos dor no pescoço, dor nas costas, dor de cabeça. E como que nós vamos fazer? Temos que, durante o dia, respirar fundo, voltar a alma no lugar, né? Chegando em casa, a gente lê um pedacinho de um bom livro, um trecho de um bom livro, e fazemos o Evangelho no lar, principalmente junto com os pequenos, porque os pequenos é os que mais precisam de saber as verdades do Evangelho. E à noite, antes de dormir, tomamos o exemplo de Santo Agostinho. Santo Agostinho, antes de dormir, a Santa Mônica, que era a mãe dele, ensinou que ele devia orar antes de dormir. E ele então fazia uma reflexão: que será? Será que eu fiz alguma coisa a alguém? Alguém tem alguma coisa a reclamar de mim? Fiz tudo que podia, eu não negligenciei ninguém. Depois ele ia dormir. Quer dizer, Santo Agostinho resolvia todas as perrengas do dia. À noite, a hora que ele ia dormir, ele já resolvia e ia dormir tranquilo. Jesus também cuidava de si mesmo. Toda noite ele subia ao monte e conversava com seu pai. Certamente ele dizia o que tinha acontecido no dia, né? Recebia aquelas novas energias, estava
refeito para o novo dia. Agora, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Meu próximo é aquele que precisa de mim. Minha família, a natureza, os animais, os encarnados e desencarnados, seres de outros planetas, pessoas de outros países. Quem precisa é meu próximo. Agora, uma coisa é certa. Quando eu estiver precisando, eu não sei quem vai me ajudar. Agora, eu sei quem eu vou ajudar. Amor, só o amor de Jesus, o incondicional. Nós não temos ideia realmente do que é amor. Nós não sabemos amar. Nós temos um amor egoístico de posse, o meu marido, os meus filhos, a minha casa, o meu amigo. É isso que nós conhecemos. Agora, o mais importante é que nós temos que ter amor, pelo menos por nós. Porque senão, como é que nós vamos poder começar a amar alguém? O amor que eu tenho dentro de mim é o amor que eu posso dar. Eu só dou o amor que eu tenho. Então, não podemos exigir nada de ninguém, porque cada um dá o que tem. Exigir alguma coisa do outro seria desrespeitar as limitações emocionais e espirituais, ou seja, desrespeitar a idade evolutiva de cada um. Aí está o bom samaritano. É dando que se recebe. Temos que cuidar das nossas próprias carências afetivas e fazer por nós. Temos que nos curar, cuidar das nossas carências para depois ajudar os outros. Trazemos dentro de nós, Deus colocou dentro de nós, as possibilidades e as potencialidades para sanar as nossas carências. Quer dizer, quando nós reencarnamos, nós temos um projeto reencarnatório e nesse projeto já está especificada a nossa cura. Então, nós já sabemos como nos curar, só que tem o esquecimento. Então, nós nos esquecemos de tudo e nos envolvemos em tantas situações, tantas escolhas errôneas, que causamos mais e mais sofrimentos em busca dessa cura. Nós não devemos esquecer que nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Nós somos responsáveis. A verdadeira caridade não tem limites. Há muitos chamados em todos os lugares, em todas as religiões. Não interessa quem vai fazer a caridade, qualquer um pode fazer, de qualquer religião, não é? Mas a única coisa que Deus quer de nós são os frutos dessa caridade. Então, nós tivemos Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Franco, e eu me lembro também do Darcy Ribeiro, o grande educador e político. Ele se dizia ateu, mas ele tinha um amor tão grande pelos selvagens, pelos indígenas do Brasil, e fez de tudo que pôde para ajudá-lo quando esteve na política. Então, não interessa quem é quem para fazer a caridade. O importante é o amor, é a caridade. O homem nasceu para ser feliz e pode também edificar o seu reino interior
praticando a caridade essencial com ele mesmo, cuidando de si mesmo, da sua família, da sua prosperidade, com fraternidade. Então, ele pode ser rico, ele pode ter a casa dele, ele pode ter o carro, crianças numa boa escola, passear, ele pode ter tudo, só que ele pode ter fraternidade, ele precisa ter fraternidade dentro do coração. Tudo isso, prosperidade com fraternidade. E eu vou contar uma historinha também do homem rico, que eu ouvi uma palestra, achei muito interessante. Diz que o mentor chamou o seu pupilo antes de reencarnar e falou: olha, você tem duas situações. Você, numa fase da sua vida, vai ser muito rico e na outra você vai ser muito pobre e vai sofrer muito. O que você prefere primeiro? Ele, mais depressa, falou: claro, quero ser rico. E ele veio rico, e ele aproveitou a sua fortuna, fez fábricas, indústrias, criou um polo industrial, criou colônias para os seus trabalhadores, escolas para os filhos deles, hospitais para os filhos deles, transporte, e dava lucros, né? Dividia os lucros. Daí ele deu o que ele podia para todos os colonos. Quer dizer, ele tinha prosperidade e fraternidade. Daí, já velho, ele ficou esperando o mentor. Ah, não vai aparecer esse meu mentor, porque agora eu já fiz tudo, já vou morrer, certo, tem a parte ruim para passar. O mentor falou: não, você já pagou suas dívidas com amor, com tudo que você fez para os seus trabalhadores. Então, vejam, tudo que ele fez de bom pagou todos os seus pecados. Sem a fé, é impossível fazer caridade. Se você não tem fé, você não pode fazer caridade. Só vai triunfar se a caridade te inspirar e a fé te sustentar. É esse, o amor, segundo João 2, João 6, ele dizia: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, o amor é o mandamento de Jesus, é a caridade. Eu coloquei aqui as fontes da minha pesquisa: Vinha de Luz, do Emmanuel, capítulo 110, Livro dos Espíritos, Evangelho, Ave Luz, que é de João Nunes Maia, Pensamento e Vida, do Emmanuel, Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, com Hamed, e algumas palestras que eu ouvi do Haroldo Dutra e outros palestrantes também. E assim nós finalizamos, e eu agradeço muito a atenção de vocês e espero que tenha sido proveitoso. Muito obrigada.